Hoje é o dia da nossa entrevista, da parceria Grita e Votinet, com a candidata a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, Antônia Leite Barbosa, respondendo às questões do Talibete e Tendim, no papel de eleitores sobre o plano da candidata, e torcemos, claro, que seja eleita. Né? A Associação Grita é um movimento de cidadania apartidário, sem fins lucrativos, com foco na busca de bons legisladores. Está promovendo uma série de entrevistas com candidatos a vereadores de diversas cidades. No final, quem aprova o orçamento da prefeitura de cada cidade são os vereadores. Também são eles que fiscalizam os planos e gastos e dão publicidade ao que está sendo feito. No final, são eles os representantes dos eleitores no trato da coisa pública. A parceria Grita e Votinet elegeu 4 pautas básicas e gostaríamos que a nossa entrevistada se manifestasse se está de acordo com ela. São elas: garantir, exigir melhoria contínua da transparência municipal, tanto da prefeitura quanto da Câmara. Fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal e dar publicidade às medidas adotadas e resultados. Servir ao bem geral da população e reduzir os custos do legislativo para o cidadão do seu município. Acompanhar e cobrar a implantação da ISO 18091, que trata da gestão municipal sustentada com 39 candidatos. Então, a primeira pergunta minha, Antônio, se você está de acordo com essas pautas do Grita e do Votinet. Depois disso, eu passo para o Manuel a pergunta. Perfeito. Alô? Cortou a ligação agora no finalzinho? Cortou a chamada? Alô? Tá, alô? Estamos escutando. O que você falou? Votinet aí picotou. Bom dia. Bom dia. Não, você escutou a introdução? Sim, né? as quatro prioridades para perante... E só para informação, o vídeo vai ser editado e depois nós mandamos você para fazer a divulgação. Então, quanto às pautas que nós mencionamos, o Grita e o Votinet perguntam a você se você está de acordo com aquelas 4 pautas. Sim, absolutamente. Não são necessariamente as pautas centrais da minha campanha. Eu acho que eu permeio todas elas, mas acho essencial e tem algumas sugestões, inclusive, dentro de cada uma, algumas propostas já dentro de cada assunto. Por favor. E a nossa entrevista vai ficar em torno de meia hora. Manuel, é com você a pergunta para nossa convidada. Então, Antônia, você tem feito um trabalho importante em termos de ordenamento urbano e da ordem pública, né? O Rio de Janeiro tem muitas disfuncionalidades e tem um problema grave também de milícia e de um poder não estatal nas ruas. Isso não é novo, só ficou mais organizado, que é pior para a gente. Mas isso é absolutamente fundamental. Você está dando muita ênfase nisso na campanha. Mas tem uma outra coisa que você também fala, mas que me preocupa demais, é a questão da ideia de cidadania mesmo, de civilidade cidadã do carioca, que não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, você vai pelo Brasil inteiro, você tem problemas semelhantes, mas a gente está interessado na nossa cidade. O trânsito, por exemplo, virou uma baderna, não tem mais. O que em frente à minha casa, se eu não olhar, é uma rua de mão única, se eu não olhar para os 2 lados, eu vou ser atropelado um dia desses por uma moto. Moto na calçada, carro na contramão, é uma coisa absurda. O que você propõe para resolver isso? Porque isso é uma ação da Prefeitura. 7 Rio, a Guarda Municipal, tem responsabilidade forte em cima dessas questões. Inclusive a questão da bicicleta na calçada, da bicicleta elétrica em velocidade. Eu já vi um vídeo seu incrível na praia, os caras de bicicleta elétrica toda. Enfim, o que você propõe para resolver isso e qual o papel da Câmara dos Vereadores nisso? Obrigada, Tedinho, por ir direto ao ponto
nevrálgico, eu acho, da minha campanha. Eu acho que um ambiente sem ordem pública, institucionalizada, ele vai tirando a qualidade de vida de todo mundo, né? E o Rio de Janeiro virou uma baderna, assim, uma anarquia que eu nunca vi, sem precedentes. Eu acho que essas pequenas infrações que a gente vai assistindo no dia a dia vão tirando da gente a esperança, o desejo de exercer uma cidadania mais ativa. Eu tenho sentido uma apatia. Vou falar de 2 pontos que você levantou, da apatia da sociedade civil de um modo geral em militar e brigar por aquilo que tira delas os direitos básicos de todo carioca. Eu acho que a minha campanha tem conseguido exercer um despertar nesse sentido, porque eu tenho recebido muitas demandas. Eu brinco que eu virei um 746 do 1746. As pessoas começaram a enxergar em mim uma voz para tentar resolver problemas, porque eu quis nessa campanha, eu estou concorrendo pela 3ª vez, né? A gente vai amadurecendo, entendendo também as angústias das pessoas. O debate ideológico ele é super importante, mas a vereança ela é muito prática também. Se ela focar em, como eu fiz já nessa campanha, em resolver pequenos problemas do dia a dia, ela também está exercendo um pouco seu papel, que é de ser um interlocutor, um síndico, um zelador, um cuidador da cidade. Na sua rua mesmo, eu recebi o depoimento de uma pessoa que sofreu um acidente, ficou 10 meses hospitalizada, e consegui que fosse instalado um quebra-molas no Jardim Botânico. Eu vi a instalação, estou lá presente. Até ficou um pouco alto, enfim, será que era o quebra-molas, não é no speed table? Está ótimo, doutora, está ótimo. Parte técnica. Mas, assim, a ideia ali é salvar vidas, é impedir que outra tragédia como aquela aconteça, em frente a uma travessia de uma escola. Então, eu acho que existe carência assim, dentro do poder público de uma secretaria que ficasse quase como um ombudsman da prefeitura, sabe? Ouvindo os pequenos interesses e questões do dia a dia que escapam do radar do gestor municipal. Em relação à vereança, né, legislação, eu acho que a gente, na questão das motos que você mencionou, a gente precisa chamar para a solução desse problema as empresas de aplicativos. Eu ouvi da própria Sete Rio que adoraria que eles compartilhassem a rota dos motoqueiros para que fossem desenvolvidas com tecnologia soluções de mapeamento de quais são os locais de maior infração de trânsito, onde que os motoqueiros estão subindo na calçada, onde é que eles estão não pegando o retorno necessário. Hoje a gente tem isso na questão de segurança de trânsito, mas na questão de segurança, como aconteceu comigo, tá? 2 semanas atrás eu tive a minha moto roubada, que estava com uma funcionária minha, arma na cabeça, no Maitá, às 7h30 da noite. Até agora eu não consegui disponibilizar as imagens que estão num escritório de advocacia no Largo do Ibam. Eu já fui na DP, já fiz BO, era um ponto cego da prefeitura, e a gente sabe, por exemplo, que as empresas de aplicativo têm um cadastramento de funcionários para entregadores de bicicleta e entregadores de moto. O de bicicleta ele tem um pré-requisito menor, né? Basta ter uma magrela. Já o de moto, ele exige habilitação, exige documento da moto. O que muitos infratores estão fazendo, muitos meliantes estão fazendo? Estão se cadastrando como bicicleta e estão usando a moto para trabalhar. Motos roubadas, motoqueiros sem habilitação, sem domínio da legislação de trânsito para fazer suas entregas. Isso é muito fácil das empresas de aplicativo controlar, com ponto, chamada, enfim, a usar um ponto, né, de imagem que eles tenham que bater durante o percurso. Estive com o Rodrigo Pimentel, que trouxe também uma ideia muito interessante de casar capacete com placa da moto, né? Você tem que ter uma identificação no capacete ou no colete. Eu acho que as pessoas sentem muita falta de conseguir identificar de que empresa de fato é aquele entregador ou com quem reclamar de uma má conduta de um profissional. Isso tem estigmatizado uma classe essencial para... Ninguém vive mais sem um aplicativo, sem um serviço de entrega, de delivery, e emprega muita gente. Então, a gente também não pode só criminalizar quem está dando um duro e fazendo um trabalho honesto pelo Rio de Janeiro. Em relação à desordem das praias, que Roberto citou, eu comecei uma campanha que está ganhando cada vez mais adeptos, que é o bike aqui não. A gente tem uma legislação que proíbe na área de lazer bicicletas a partir de 8 anos de idade aos domingos, que as bicicletas têm que ir para a ciclovia.
Acho que a prefeitura tem que melhorar a sinalização, ter mais placa do que tem hoje, fazer uma campanha muito forte de conscientização e começar a aplicar multa de verdade, criar uma legislação que permita a aplicação de multa, que hoje não tem como. O guarda municipal, no máximo, pode pedir para que a pessoa se dirija à ciclovia, apreensão das bicicletas. E eu tô com um vídeo para soltar hoje, indo atrás do Itaú, mas 70% das bicicletas que estão andando fora da área permitida são do Itaú. Por que o Itaú não entra numa campanha também de comunicação forte para orientar as pessoas de que ali não é? Eu tive meu filho ontem quase atropelado 2 vezes, meu filho de 9 anos que estava comigo andando, percorrendo. É muito sério, e acidentes acontecem, são subnotificados. Mas eu também entendo o ciclista que reclama: poxa, o pedestre também anda na ciclovia e não deveria estar aqui, é muito estreito, a gente fica com medo, a gente prefere andar na área de lazer. Esse espaço não pode ser compartilhado entre o pedestre e o ciclista. Mas por que não, de repente, a minha proposta é destinar uma faixa a mais de rolamento para os ciclistas e deixá-los ali com mais espaço, e deixar 2 faixas para o pedestre. Eu acho que a gente tem uma desordem urbana muito grande de ocupação de mesas e cadeiras nas calçadas. Eu gostaria de rever, como vereadora, a Lei Complementar 266, que disciplinou sobre esse pós-pandemia, que foi muito positivo para a cidade, né? De ocupação de vida, de alegria, de saúde mesmo. Foi necessário ocupar as calçadas, mas a ganância, o empresário que às vezes tem uma licença para botar 10 meses e bota 20 e obstrui a passagem, perturba o sossego até altas horas, com música alta, com o próprio barulho mecânico mesmo. Tem certos lugares onde não dá para ocupar as calçadas. Ali na Maria Quitéria, na Ipanema, por exemplo, tem um bar, que eu não vou citar o nome, mas que é impassável, assim, e tá tudo bem. Não é todo restaurante que pode colocar a cadeira na calçada. Não é porque a lei permite para todos que todo vai poder. Tem restaurantes que não tem calçada para isso. Não é possível que uma mãe com carrinho de bebê, que um cadeirante tenha que ir para a pista de carro para conseguir circular na cidade. A questão, Antônio, que eu estava falando, que é o problema da institucionalidade, é que a informalidade no Rio de Janeiro passou todos os limites. E, de novo, o Rio de Janeiro, o Nordeste e o Norte são bem piores que isso, tá? O Centro-Oeste, em alguns lugares. Mas a informalidade aqui é um nível absurdo. Então, você dá de direito a 10 cadeiras, o cara põe 12. Aí ninguém vai lá no multa, ele põe 14. Aí ninguém vai lá no multa, ele vai aumentando. E pior que isso, tem restaurantes abrindo, pedindo alvará, já contando com o faturamento da rua. Abrem restaurantes que não têm viabilidade econômica, de 10 metros quadrados, e a gente está concedendo essas licenças e já contando que vão ocupar o espaço público como receita essencial para a sua atividade. Se permite a utilização do espaço público, ok, essa lei tem que ser revista para não ser intrusiva e fazer, como você falou, com que cadeirantes ou crianças têm que ir para a rua. Mas se tem uma lei, não importa ela, não estou nem sendo a favor nem contra. Mas se tem uma lei, tem que ser cumprida. Outra coisa, a lei não determina por número de mesas, determina por metro quadrado. O guarda municipal, coitado, tem que ir com uma trena para calcular o que é o metro quadrado da ocupação daquela calçada. Uma coisa possível de ser feita e que eu quero propor, foi até sugestão do próprio Rafael Luiz Freitas, que é autor da lei e que acho que é responsável por aquilo que cativa, e está preocupado. Eu sei que ele tem consciência de que precisa ordenar melhor isso. Ele falou de ter a licença visível, né, nos estabelecimentos, para que nós possamos fiscalizar. E a planta das mesas, né? Você ter, da mesma forma que você tem que ter uma série de certidões e disponíveis para o consumidor, você ter essa licença muito explícita, para que um morador que esteja... Quer ver uma coisa simples? Eu recebo muita reclamação, às vezes... Muita não, mas eu recebo algumas reclamações de quiosque, tá? As pessoas falando da perturbação do sossego. Aí fui pesquisar a legislação. Hoje, todo quiosque tem obrigação... Para ter música ao vivo nos quiosques, as caixas de som têm que estar viradas para o mar. Segundo ponto, todo quiosque tem um decibelímetro à disposição. Eu não sabia disso. Você pode ir até o quiosque, pedir o decibelímetro e aferir se ele está dentro e aí todos têm. Aí, alguns quebrados. A própria Orla Rio forneceu para os quiosques, né, para não contar
Mas não troca a pilha, não bota para carregar. Então, isso é passível de multa. Quer dizer, você tem o direito de chegar, porque as pessoas se sentem tão intimidadas que elas não vão até os espaços reivindicar seus direitos. Então, esse é um caminho. Se você estiver muito incomodado com a música do seu quiosque, vá até lá e fale: eu estou notando que a sua caixa de som não está virada para o mar, como é obrigação sua. Você pode me prestar um milímetro que eu quero ver como é que está a música? Então, a gente exercer uma cidadania mais ativa também, não se acomodar com questões que são, na verdade, falta de respeito ao próximo. Claro. Gente, e olha, eu queria passar... de me despedir do Manuel, eu preciso fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento, que é ele ter sido a mola propulsor de eu estar aqui hoje, né? Eu recebi um telefonema do Manuel em 2018 ou 2019, dizendo que estamos em 19, estão pedindo nomes de potenciais candidatos para vereança. Eu acho que você tem tudo a ver, você sempre fez política, você só não sabe que leva esse nome. Posso te indicar? E promoveu uma conversa minha e foi um padrinho da minha jornada política. Obrigada, Manuel. Beijos, tchau. Muito bom. Então, Liberto, você podia fazer uma pergunta para nossa convidada, Antônia? Antônia, ainda nessa linha primeiro, bom dia. Bom dia. Que o Manuel estava falando, a gente falou de legislação, né? A gente falou de tecnologia para reforçar o cumprimento das leis, mas eu acho que tem um elemento, eu sou um adepto da tecnologia, né? Mas eu acho que tem um elemento básico aí, que é a presença da pessoa, tá? Quem é que vai multar? Não é o câmera ou o computador. E a gente tem um problema no Rio de Janeiro, desde o governo passado, né, de desmantelamento da Guarda Municipal. Tá? Guarda Municipal, que até segundo mandato do Paes, fazia um bom trabalho de fiscalização de trânsito, etc., foi desmantelada por uma lei absurda aí que mudou o regime de trabalho, tá? Então eles passaram a ter mais horas de descanso do que de trabalho, enfim, é uma questão absurda que foi corrigida depois, mas essa mudança pegou a Guarda Municipal já desmobilizada, já com um contingente reduzido, inclusive por questões de aposentadorias. Existe um concurso feito e que as pessoas não foram chamadas. Então, eu acho fundamental que os vereadores entrem nessa questão de reequipamento, de reposição, de reestruturação da Guarda Municipal, que é o agente fiscalizador da prefeitura. Tá? A fiscalização da pessoa, a presença do guarda ali na rua, tá? Já inibe o cometimento de infrações. Tá? Não basta, muita gente fala assim, aquele sinal ali tem câmera, etc., mas o cara não sabe que vai ser multado porque fez um avanço de sinal naquele momento. Ele vai receber essa multa muito tempo depois, então não inibe. Mas a presença de um guarda municipal inibe. Tá? Inclusive essa questão de bicicletas, de moto em cima da calçada, etc., eu acho fundamental a presença da Guarda Municipal. Tá? Então eu queria saber se você já pensou nisso, se você tem alguma proposta para isso, se você tem conhecimento. Tá? Eu coloquei essa observação num grupo outro dia, e o pessoal falou assim, o prefeito não pode investir na Guarda Municipal por questões da lei de responsabilidade fiscal. Aí outra pessoa respondeu, não, isso aí não tem, existe dinheiro. Tá? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade política. Tá? Então, a minha pergunta básica é essa sobre a questão da Guarda Municipal e também da fiscalização de posturas, né, da fiscalização da própria Secretaria de Ordem Pública, então, em relação a uma série de infrações, né, que é cometida, e a gente não vê isso acontecer. O cidadão, claro, o cidadão é o grande fiscal, a gente não vai ter guarda para estar presente em todos os lugares, mas ele tem que ter um respaldo da autoridade pública, né, com a presença física do guarda, entendeu? E do fiscal. Tanto é o sucesso do programa Segurança Presente reside nessa... Bom, tem uma questão que você falou, que é anterior a essa, que é da valorização do servidor, da ausência de concurso, isso é em todas as áreas, tá? A gente precisa formar mais quadro para o município.
Concurso de fiscal, eu tenho batido muito nessa questão das mesas e cadeiras. Há 32 anos não há concurso. Se eu não me engano, são 3, 4 fiscais na Zona Sul, bar. Assim, a gente tem 350 mil bares e restaurantes e não tem contingente humano para dar conta de tanta fiscalização. Então, acho que é importantíssimo abrir mais vagas, né? Aumentar o contingente da Guarda Municipal. Eu tenho uma proposta que parece tão simples e que depende muito também de um alinhamento melhor do que a gente tem hoje entre o governo estadual e municipal, que é conceder aos policiais militares um cadastramento via Secretaria de Transporte, o poder de multa, como já teve no passado. O policial militar ele podia multar as infrações de trânsito, por exemplo, fazer o que o guarda municipal faz. Hoje não é mais trabalho, mas assim, isso faz com que a gente tenha mais fiscalização, né, dos pequenos delitos. A gente aumenta o ordenamento público, aumenta, né, o poder de fiscalizar o trânsito e questões que competem, né, a agentes da guarda, com todo esse efetivo da Polícia Militar. Acho que a gente precisa olhar para a corregedoria também, né, dentro dessa questão de bares e restaurantes. Eu vejo muitos policiais e muitos guardas comendo em restaurantes que são infratores recorrentes. Não negar um prato de comida para um guarda, tudo bem, mas a partir do momento que aquele restaurante está cometendo uma série de infrações e não é fiscalizado, não é multado, você começa a ter ali uma promiscuidade, um conflito de interesses que eu acho muito nocivo. E a percepção da própria sociedade civil, tá? Eu já fotografei alguns casos como esse, isso me entristece muito. A gente vai falar agora também de um tema, já vou entrar num tema super espinhoso, que eu não sei se você vai me perguntar ou não, que é de armar ou não a Guarda Municipal. Acho que eu não sou contra essa ideia, acho que um grupo de elite, assim, super capacitado, que passe por, né, que receba um convênio com a Polícia Federal, que tenha acompanhamento psicológico, que faça bastante treinamento de tiro. A gente nos Estados Unidos se forma um agente do FBI em 14 semanas, que estejam em bom condicionamento físico. Como eu te falei, muitos servidores estão cansados, né? Precisam se aposentar, guardas precisam ser deslocados para talvez as tarefas mais administrativas depois de uma certa idade, ter uma aposentadoria, uma poder opcional, mas assim, dar a eles a oportunidade de fazer um trabalho menos pesado de rua, para que a gente tenha uma guarda municipal mais efetiva, menos apaisana, assim. O que eu sinto, eu percorri ontem a orla, não vi nenhum guarda municipal na orla, não vi nenhum. Eu fui do Arpoador até o meio do Leblon e, sabe, com todas as questões que a gente está trazendo aqui de ordenamento público, realmente, eu acho que a primeira coisa a fazer, eu gostaria de ver a Polícia Militar tendo poderes para aplicar multas de trânsito. Muito bom. Tem direito a mais uma pergunta? Sim, por favor, mais uma pergunta. Antônia, a outra pergunta que eu faço é a seguinte: na gestão anterior, você participou do governo, né? Você foi convidada e teve um cargo na área de eventos, não foi isso? Isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: você se sente vocacionada para a legislatura ou para o legislativo? Se você for convidada para um cargo no executivo, você aceitaria? Você tem alguma preferência? O que você me diz a respeito? Eu não aceitarei um convite para o executivo, eu permanecerei no legislativo. Esse é um compromisso com o meu eleitor, que está me escolhendo para aquela posição, é para isso que eu me coloco. E eu, em termos de legislação, eu observei dentro do executivo uma prática que me incomodou bastante, que foi observar os secretários se exonerando, indo para Brasília, principalmente os que eram deputados federais, indo para Brasília votar em pautas midiáticas importantes, deixando a prefeitura acéfala e retornando 2, 3 dias depois, fazendo com que o suplente dele lá no Congresso ficasse, né, perdesse muito a força política, né, e eu acho isso uma prática muito nociva. Eu gostaria de, inclusive, criar compromissos
mais rigorosos para que não os legisladores, os chefes, os executivos não façam isso, os secretários. E, assim, infelizmente, na política, você vale quantos votos você tem, né? É o seu preço, o seu cacife político. Então, muitas pessoas que querem ir para o executivo precisam do voto para ter força política. Usam não é que usam, mas enfim, de uma certa forma enganam o seu eleitor, né? Fazem ele acreditar que estão assinando para aquele cargo para depois se deslocar para uma outra função, que tem muita importância. Não estou desmerecendo o papel, a responsabilidade e o desafio que é assumir um cargo no executivo, mas não foi para isso que o eleitor o escolheu, não foi para aquela função. Muito bom. Bom, mais uma pergunta ainda na linha da questão estrutura da prefeitura, né? A gente tem pessoas na cidade do Rio de Janeiro que se orgulham de dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade inteligente, etc., tal, que tem alta tecnologia, mas existem algumas falhas, né, em relação a essa coisa. O próprio trânsito, né, os nossos semáforos não são automatizados, não são inteligentes, tá? Então, nós temos uma das razões dos nós que existem no trânsito é a questão da temporização de sinais. Tá? Você, às vezes, fica parado um tempão no sinal e fechado e não passa ninguém na rua transversal, aquele sinal poderia ter um tempo mais adequado. Tá? Isso é uma questão tecnológica, é uma questão de comprar os equipamentos e operar corretamente esses equipamentos. Tá? Isso, eu acho que o Rio de Janeiro está muito atrasado nessa questão. Tá? Outra questão, que pode parecer uma questão menor, mas é a questão da cobrança de estacionamento nas ruas, nas áreas públicas. Né? Nós ainda temos aqueles guardadores que recebem aqueles ridículos R$2, né, para estacionar, e às vezes eles perguntam se você quer cartela ou não quer, se você não quiser, se aqui não quer, o dinheiro vai para o bolso dele, enfim. Eu não sei o que está por trás disso, se existe alguma organização a respeito, ou se são eles autônomos assim mesmo. Em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, eu acho que até em Niterói, não sei, tem a cobrança automatizada através de aplicativo, onde você coloca seu cartão de crédito ali, você paga pelo tempo de estacionamento, e se o tempo estiver esgotando, você recebe um aviso para pagar uma taxa adicional. Enfim, é um sistema muito mais prático, tá? e gera recursos para a prefeitura de uma forma muito mais eficiente. Tá? Isso foi perguntado numa recente entrevista ao prefeito, e ele respondeu o seguinte, que eu achei absurda a resposta dele. Ele falou assim, não, eu não posso fazer isso, porque a empresa que domina esse tema tem ligação com um banco onde trabalha o meu irmão. Se eu fizer isso, essa empresa que domina esse mercado, essa empresa vai ganhar e vão dizer que eu estou favorecendo a empresa do meu irmão, etc. Eu acho isso totalmente absurdo. Até coloquei também isso no grupo e o pessoal falou, não, peraí, tem que haver um compliance, tem que haver uma forma disso ser viabilizado, né? Isso não é motivo para você deixar a cidade atrasada em alguma questão tecnológica. Né? Desde que haja um processo licitatório que dê oportunidade de outras empresas concorrerem, ela pode ser ela deter o monopólio, mas empresas internacionais também podem se interessar até porque então, aqui é uma... Isso eu acho que foi uma... A transparência, né? Você já está botando bode na sala, né? Existe essa questão de nepotismo. Eu queria saber a sua posição em relação a essa coisa do progresso tecnológico. Tá bom. Né? Eu vou ler uma mensagem que eu busquei aqui enquanto você começou a falar, uma troca de mensagens com a Sete Rio, porque reclamaram de uma botoneira em frente ao shopping da Gávea e eu fui tentar entender qual era o problema. E olha que interessante o que ele me falou. As pessoas acham, quando elas apertam o botão, que o sinal vai fechar imediatamente. E, na verdade, ele só fecha quando começa o círculo que ele está programado, né? Tem um delay. E aí as pessoas começam a vandalizar a botoneira. E aí acontece que quando a pessoa já aperta no ciclo e o ciclo está no fim, de forma imediata ela aciona. Então ela fica com essa sensação de que às vezes é rápido, às vezes é devagar. Tem um ciclo. Dependendo do momento que você aperta, aquele ciclo vai ser mais longo ou mais curto. Certamente. E aí, olha só o que acontece. Quando você danifica essa botoneira, todo o sistema é danificado. O semáforo entra numa programação padrão que não fica em sincronia com os outros. Só para explicar por que não é... Às vezes, assim, o sinal está absurdo, não é? É porque foi vandalizado o sistema. Eu entendo.
Mas, olha, nós, através da Associação de Moradores de Jardim Botânico, tivemos reuniões com a Sete Rio, tá? E falamos dessa questão dos semáforos, né? Inclusive essa questão da botoeira, dos sinais para pedestres. Eles disseram assim, olha, a tecnologia existe e essa empresa que fornece, as empresas que fornecem esse tipo de tecnologia, de semáforos automatizados, já tem solução implantada em vários locais, em várias cidades, tá? Eu não sei se é uma questão de dinheiro também, se é uma questão de vontade política, mas a prefeitura pode fazer isso. O próprio pessoal da Sete Rio, de certa forma, se lamentou. Nós gostaríamos de fazer, mas não conseguimos, entendeu? Essa modernização. Mas, olha, mas tem uma sensibilidade humana que essa empresa talvez não alcance. Por exemplo, em frente à BBR, no Jardim Botânico. Aquele sinal tem que ser mais longo do que outro, Claro, porque ali trafegam pessoas com mais deficiência. Essa questão humana, ela é contemplada pela programação. Você pode fazer uma programação. Sim, mas isso depende também do nosso feedback para a prefeitura. Abrimos chamados no 746, política baseada em evidência, né? A gente pensa de abrir chamado no 746. Mas aí, mas vamos falar da questão dos flanelinhas, que tanto me preocupa também. A gente já tem aqui, não precisa ir muito longe, a Belo Horizonte. Maricá, Búzios, já adotaram um sistema híbrido de cobrança. E eu acho que ainda precisa ser híbrido, tá? Me preocupa muito os sistemas que são pouco inclusivos. O metrô está assim, tem estações do metrô onde você não encontra um ser humano. Isso dificulta o acesso de um cego, de um idoso que não consegue fazer sua aquisição num totem. Então, acho que a solução híbrida continua garantindo emprego para muitos profissionais. E também a gente precisa fiscalizar o que tem hoje, uma realidade de muito flanelinha que tem o colete e o crachá, aí divide em dois, né? Um fica com colete, outro fica com crachá, e se passa um emprego, viram dois. Quando a gente acolhe pessoas em situação de rua, a gente também, além esse valor é ridículo, tá? 20 anos, assim, 22 anos eu acho esse valor de R$2, é defasadérrimo. Em qualquer cidade de turística, de um país mais envolvido, estacionar perto da orla é mais caro. Aqui você vai pagar R$4 por um período único na praia de Copacabana, Ipanema. Então, assim, a gente precisa aumentar também proporcional à região, a quão nobre é a região onde a pessoa está. O IPTU mais caro, é uma região muito turística, não pode ser o mesmo preço que parar em qualquer outra região da cidade. Você tem zonas, né? Zonas turísticas, onde essa tarifa, até para permitir a rotatividade dessas vagas, e não serem vagas para morador, que fez a opção de comprar um apartamento sem vaga de garagem e não tem um direito, a rua, né, não pode considerar aquilo, ele tem que pagar um valor mais alto. Agora, eu acho que a gente tem as câmeras OCR, né, que são aquelas que tem tecnologia para multar. Por que não passar mais carros multando e fiscalizando? Porque quando você tem uma solução tecnológica, você tem uma fiscalização mais eficiente. Porque a partir do momento que aquele carro está estacionado e está no sistema, né, que ele já pagou ou não pagou, basta passar um carro com essa câmera e vai conseguir identificar se aquele boleto está pago. E não aquele papelzinho reciclado, né? Porque eles reciclam aquele talão. Exatamente. Um dos argumentos que se usa também contra a adoção disso é a questão do emprego. Pô, mas esses caras vão ficar desempregados? Não. Esse é um emprego. Eles podem ser fiscais, eles podem ser híbridos. Tem que ser capacitados, exatamente, para fazer coisas melhores. Tá? A gente hoje em dia tem regiões que você vai que você paga o flanelinha, que não é o flanelinha certificado, porque você tem medo que o flanelinha vá vandalizar o seu carro. Exatamente. Eu consegui semana passada fazer uma ação com a Secretaria de Saúde. Quer dizer, eu estava andando na rua e aí vi que a Secretaria de Saúde estava fazendo uma abordagem aqui em Copacabana. Fui lá, porque era perto da minha casa, tinham pessoas em situação de rua que já me conheciam de oi, bom dia, boa noite. E aí ajudei a convencê-los a ir para um projeto chamado Seguir em Frente, que é um projeto incrível que a prefeitura está implementando, tem menos de um ano, e que dá a essas pessoas não só um trabalho de reabilitação, né, são muitos dependentes químicos, mas de oportunidade de trabalho. Então, eles passam a ganhar uma bolsa do município, trabalhar 6 horas por dia, e passam por milhões de acompanhamentos psicológicos, fazem atividades que vão ajudando eles a recuperar a autoestima para seguir em frente. Então, é um projeto que já tirou 3 mil pessoas das ruas. Exatamente.
Bom, não sei se a gente tem tempo ainda. Não, vamos, a previsão sempre é meia hora, né, em respeito ao tempo, principalmente da candidata, que imagino que nesse momento... Eu só queria fazer uma pergunta rápida, então, Antônio. Ok. Você é do mesmo partido do prefeito, né? Então, qual vai ser a sua postura lá na Câmara, em termos de fiscalizar a própria prefeitura? Quer dizer, até que ponto você vai conseguir independência para poder defender essas questões que não são necessariamente as mesmas posições do prefeito? Olha, eu diria que a minha campanha já dá o tom do que será o meu mandato. Tem um vídeo no meu Instagram do prefeito falando, ela bate em mim o dia inteiro, mas é para melhorar a cidade, para chamar minha atenção para os problemas. Eu acho que o papel do vereador é fiscalizar o executivo e infelizmente o prefeito ele é tão enérgico, acho que tem muita gente ao redor dele que não tem essa imparcialidade, essa coragem de questionar e de eventualmente reconhecer os problemas das suas próprias gestões, das suas próprias pastas. Acho que todos precisamos vestir mais sandálias da humildade e reconhecer que tem muito para melhorar, sim. Isso não quer dizer que o prefeito não seja extremamente vigilante, trabalhador, dedicado, mas eu não consigo. Ao me filiar ao PSD, tive uma conversa muito sincera e passei a admirar ele ainda mais, quando ele me deu total liberdade para ir por esse caminho de buscar ordem pública, de apontar os problemas da cidade, porque é impossível estar presente em todas as pontas e controlar, fazer esse pente fino. E eu quero ser um soldado nas ruas, mas no fim, os meios justificam. Minha intenção é sempre melhorar a cidade, é sempre fortalecer os órgãos públicos, devolver para o cidadão a esperança de que os nossos gestores são competentes, são capazes e que vão melhorar a vida das pessoas. Senão, eu não quero. Por que eu vou entrar para a política? Minha vida é confortável fora da política. Eu tô renunciando muita coisa, tempo com os meus filhos, porque eu acho que eu posso fazer a diferença. Eu tenho um senso de justiça social, eu tenho capacidade de diálogo e eu tenho muita garra e muita coragem para contrariar interesses econômicos. A gente hoje vive uma realidade também onde quem tem patrimonialismo econômico pode mais, quem é amigo do rei pode mais. Então, isso que a gente precisa combater.